Bom, e agora nós vamos iniciar a programação convidando para a palestra com o tema Robôs ou Humanos? Como será o futuro do trabalho? A Natália Keldai, empreendedora no segmento de inovação, tecnologia. Em menos de 5 anos tornou-se consultora de educação do Ministério da Educação, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e da Organização dos Estados Ibero-Americanos, além de mentora da aceleradora global de EdTechs Supercharger. Baseada em Londres em 2017, ela fundou a Estudologia, uma startup premiada para acelerar a aprendizagem com inteligência artificial e humanoide, um estúdio de produtos digitais, e no mesmo ano também fundou a EdTech Meetup, movimento de 68 startups de educação em Brasília em 2020. Em 2020, ela fundou também a EdStation, uma escola de empreendedorismo digital para pré-adolescentes resolvendo desafios globais. É formada em administração pela UNB e se especializou também em marketing pela ESPN e em publicidade pela London College of Communication. Vem para cá então, Natália, por gentileza. Bem-vinda. Oi, galera. Tudo bom? Bom dia. É sempre um sofrimento para o mestre de cerimônia ler meu currículo, porque ele é todo cheio de palavras em inglês, mas esse aqui até que se saiu bem. Então, gente, vamos começar? Assim, acho que mais nada, né? Tô muito feliz de estar aqui. Essa é uma terra que eu adoro, Cuiabá. O pessoal sempre foi muito querido comigo, né? Vocês são muito acolhedores, muito divertidos. Então, eu adoro todas as vezes que eu venho aqui. E aí eu preparei uma palestra para a gente falar sobre o futuro do trabalho. Então, no futuro, a gente sabe, né, que a ciência, a tecnologia, a inovação, elas estão avançando extraordinariamente. E o futuro do trabalho, assim, o trabalho, quando vocês forem entrar no mercado, ele vai estar muito diferente do que ele é hoje. E aí eu quero mostrar para vocês uma pincelada do que vocês podem esperar quando vocês completarem 18 anos e começarem a ter que trabalhar. Então, gente, pode projetar a minha apresentação aqui na tela? Prontinho. Vamos nessa então, galera. Deixa eu só me apresentar antes disso, né? Afinal de contas, quem que é essa menina que chegou aqui e vai falar pra gente sobre o futuro do trabalho? Eu sou a Nath, né? Eu me formei em administração de empresas, eu tive algumas especializações em publicidade, mas eu acho que a minha carreira começou mesmo quando eu comecei a empreender. E aí, quando foi 2015, eu comecei a estudar o desenvolvimento dessa empresa chamada Estudologia. Mais do que uma empresa, ela é uma startup. Ela é uma empresa que tem a base tecnológica. Eu já vou explicar para vocês o que é startup, mas antes disso, gente, grava esse nome, porque esse nome é chave para vocês entenderem o que está acontecendo na economia. E aí, então, eu fundei a Estudologia. O que ela era? Uma plataforma que aí, quando as pessoas estudavam nela, a gente coletava os dados das pessoas, processava com inteligência artificial, e aí a gente devolvia um roteiro de estudos que otimizava ao máximo o tempo de dedicação aos estudos que esses alunos tinham. Então, essa foi a Estudologia, a gente foi muito premiado, né? Eu fiz pitches, ganhei alguns concursos, ela rendeu uma jornada legal. E, simultaneamente à Estudologia, eu também mantive a Humanoide. E a Humanoide é uma fábrica de produtos digitais. Então, sempre que a gente tem uma pessoa, eu quero fazer um site, quero fazer um aplicativo, quero fazer um sistema, né? Ou então eu quero cuidar das minhas redes sociais. Muitas pessoas não sabem como se faz isso. E aí elas acabam contratando uma agência que vai resolver todos esses problemas. O pessoal tá dando uma pausa agora? Posso continuar? Beleza, então sigo aqui, galera. Eu tive essa fábrica, a Humanoide, e aí foi onde eu aprendi a fazer vários sistemas, conheci vários segmentos do mercado, sobretudo os mercados tecnológicos. E aí depois eu fundei o EdTech Meetup. Então eu tinha essa startup na área de educação, que era a Estudologia. Conheci outras startups que também eram da área de educação. A gente começou a se agremiar e fundou esse movimento chamado EdTech Meetup. É um movimento que hoje congrega 68 startups da área de educação, já realizou vários eventos, muitos deles mini meetups para até 60 pessoas, e até um evento bem grande, assim, o maior deles para 800 pessoas. E aí a gente faz o censo, monitora o mercado, e foi a partir do EdTech Meetup
que eu comecei a fazer palestras, né, no Brasil inteiro. E aí a gente tem também a Station School, que é a minha última iniciativa que eu lancei no ano passado, que é uma escola de empreendedorismo para jovens de 12 a 14 anos. Então, assim... Bora lá, fui instruída para continuar isso aqui, que tem gente online nos assistindo. Então, eu me tornei palestrante, né? Eu viajei para várias cidades para falar sobre tendências educacionais e tópicos associados à tecnologia, incluindo um TEDx aqui nessa cidade, né, Cuiabá. Foi um evento assim, maravilhoso, muito marcante. E ainda por cima, eu me tornei consultora, né? Então, assim, desde que eu comecei a emergir dentro desse ecossistema de inovação e tecnologia, fui convidada por instituições de peso renomadas, né? Como o Ministério da Educação, o Banco Mundial, o BID, que é o Banco de Desenvolvimento Interamericano, e a OAI, para prestar consultoria nessa área de inovação educacional. E essa sou eu, assim, muito resumidamente, um pouco das minhas iniciativas, a partir disso que eu sou credenciada para falar sobre o futuro do trabalho, né, e o que o mercado espera do que está desses jovens que vão ingressar nele. Então, vamos começar essa apresentação. Eu ia pedir para fazer uma interação, assim, quem tivesse com celular, não sei se o pessoal de casa tá, esse daqui é um aplicativo de enquete em tempo real. Então, quem puder participar, vamos ver se alguém aparece. Esse daqui é o QR Code, vocês podem tirar uma fotografia e aí vocês vão chegar dentro de um site, que vão ter 3 perguntas, basicamente. Era só para sondar, entender como é que a audiência percebe um pouco como que esse futuro está acontecendo. E aí, quem não conseguir acessar pelo QR Code, pode usar o mente.com. E aí lá, depois que vocês estiverem no mente.com, tem o código que já vai aparecer. Pessoal aí do controle, vocês podem colocar a enquete, por favor? Bom, essa é a primeira pergunta. Então, eu falei, né? Quem não conseguiu acessar pelo QR Code, pode usar. Acho que o laser não vai funcionar aqui nesse telão. Mas entra aqui, olha, no mente.com e coloca esse código 4933-2417. E aí responde o que você acha que é uma startup. Eu quero entender quão familiarizados vocês estão com esse conceito de startup. Vamos esperar só um pouquinho? Eu não sei, né, quantas pessoas vão responder, mas acho que a gente pode dar uns 30 segundinhos aí para ver se aparece alguma resposta. Pessoal do comando, pode colocar de novo na tela do QR Code para o pessoal tirar foto? Acho que fica mais fácil mesmo deles entrarem. Obrigada. Conseguiram, gente, acessar? Deu certo? O Bruno conseguiu? Então, acho que já pode trocar a tela de novo. Vamos ver aí o que o pessoal está respondendo sobre o que é uma startup. Olha só, uma empresa com base tecnológica, com base em tecnologia da informação, que seja escalável e rentável. Assim, essa está praticamente perfeita. Fase inicial de uma empresa em desenvolvimento. Lindo, né? Aqui a gente pega o começo de uma empresa, que já puxa até do prefixo start, né? A empresa que está começando. É uma empresa inovadora, que traz a inovação no seu centro. Sim, com certeza. Uma microempresa que envolve tecnologia e inovação. Interessante. Pensou em uma empresa pequena, né? Já com base tecnológica. Empreendimento que busca errar rápido, que lindo! E errar barato, escalável e replicável. Perfeito! Essa questão do erro, ela é central para as startups. Elas têm que ter essa flexibilidade, essa coragem de errar. Sempre. Errar rápido, errar barato. Startup é uma microempresa que tem uma fonte de inovação e o uso de tecnologia. Gente, vocês já sabem, né? Tá zerado aqui. Uma microempresa que envolve tecnologia e inovação é uma microempresa, uma empresa de jovens talentosos. Nossa, muito interessante. Assim, eu acho que quando a gente mistura isso daqui, praticamente a gente chega no conceito exato do que é uma startup. É um conceito pouco técnico, né? O que eu vou trazer aqui, mas, de modo geral, essa leitura. Uma empresa jovem, uma empresa de tecnologia, uma empresa inovadora, de jovens talentos.
errando rápido e barato, né? Perfeito. Pode colocar a próxima pergunta, por favor? E essa daí é a nossa próxima pergunta. O que você precisa desenvolver para se preparar para o futuro? Já que a gente está falando, né, de futuro do trabalho, quais são as habilidades essenciais para ser bem-sucedido dentro desse novo mercado? Olha, começaram maravilhosamente bem. Soft skills, novas habilidades. Planejamento, interessante. Aprender sobre empreendedorismo, tecnologia e administração, fantástico. Habilidades interpessoais. Tá indo. Olha só, isso daqui, soft skills, para quem não está familiarizado, é a contraposição de hard skills. O que é isso, né? As hard skills são as competências técnico-científicas, aquilo que você aprende por meio de memorização, repetição, treino, exercício. Por exemplo, as matérias da escola, por exemplo, os cursos de graduação. Isso são as hard skills. Em contraposição às hard skills, né, as skills duras, a gente tem as soft skills, que são as skills, as habilidades suaves. E aí essas são as habilidades interpessoais, como você se relaciona com o outro, intrapessoais, né, você com você mesmo. E aí a gente está falando de negociação, liderança, criatividade, resolução de problemas críticos, né? Que de fato tem sido imperioso para esse futuro e a gente vai falar bastante de soft skills. Quando a gente fala de novas habilidades, isso está muito relacionado às soft skills, são quase termos homólogos, né? Você tá, outras formas de se referir a isso são as competências do século XXI, as competências do futuro. Você também pode trocar competências por habilidades e vai dar no mesmo, assim. As habilidades do terceiro milênio, é isso que envolve todo esse conjunto, né, dessas soft skills que eu mencionei. Planejamento e criatividade, linguagem da programação, isso daqui é muito interessante, né? Apareceu aqui uma vez e apareceu aqui de novo quando o nosso colega colocou tecnologia. E sim, o mundo está se digitalizando e se a gente não conseguir acompanhar esse ritmo tecnológico, a gente vai ficar para trás. Imersão em ambiente de inovação, aperfeiçoar o básico, né? Acho que algo que vale a pena mencionar também é essa questão do empreendedorismo. Você realmente ter a iniciativa, né? Conseguir empreender algo, tirar coisas do papel, seja na sua própria empresa ou seja dentro de uma outra instituição qualquer. Então vamos para a próxima pergunta? A próxima e a última pergunta, dirigida sobretudo para os alunos, né, do ensino fundamental e ensino médio. O que você quer ser quando crescer? Nesse mercado de trabalho futuro. Acho que todo mundo já cresceu. Cientista! Salva de palmas, né? Super apropriado aqui para esse evento. Empreendedora, legal, rico, muito válido. Empreendedor, um homem de bem legal, é uma boa perspectiva. Alguém que consiga trabalhar em um ambiente multidisciplinar. Lindo, olha só. Aqui a gente está vendo um homem de bem, alguém que consiga trabalhar em um ambiente multidisciplinar. São pessoas que não estão necessariamente orientadas para a carreira, mas elas estão orientadas para o indivíduo que elas vão ser, né? Isso é muito legal. Não importa o que eu faça, eu quero ser um homem de bem. Não importa onde eu esteja, eu quero trabalhar em ambientes multidisciplinares. Ajudante de idoso. Que legal, olha só. É uma vocação bem particular. Parabéns, galera. E aí o empreendedor, né, tá aí 2 vezes. Eu acho que é uma das grandes carreiras em ascensão. É muito importante desenvolver essa habilidade também, né? Acho que a gente vai abordar isso também um pouquinho mais para frente. Podemos voltar para a apresentação? Pessoal, aí do comando. Aí, galera, valeu. Então aqui foi só para sondar vocês. Aparentemente vocês estão por dentro de tudo. Então acho que eu vou me dar alguma liberdade para usar uns termos mais técnicos, né? E não me prolongar tanto dentro de descrições ou especificações, porque aparentemente, né, igual eu mencionei, vocês já estão bastante por dentro desse assunto. Então vamos ver o que a gente consegue aprofundar nele, né? E aí, antes de começar, eu só queria trazer esse alerta, que essa é uma palestra que ela vai fazer uma viagem muito longa no futuro.
a gente vai para daqui a 10, 15 anos, e para muitas pessoas, para algumas pessoas, isso pode parecer assim, descolado da realidade. O que essa menina está falando, né? Chegou um extraterrestre aqui e está trazendo várias inovações que, assim, não parece com o meu cotidiano. E por outro lado, tem pessoas também que quando eu trago uma palestra dessas, elas assim, nossa, mais do mesmo está chovendo no molhado. Porque o futuro, ele não, assim, ele já chegou, é isso que está escrito aqui, ele já está acontecendo, só que ele não chega para todo mundo ao mesmo tempo. Né? Em geral, ele começa nos grandes centros urbanos, polos, inclusive, mais ricos, e aí depois que ele vai se distribuindo até, né, para as outras cidades e para as zonas rurais. Mas ele está aí. Isso não significa que ele não vai chegar até você. E você precisa saber qual é esse futuro para conseguir se preparar para ele. Então, aqui, nessa palestra de hoje, olha só, a gente tem 4 objetivos de aprendizagem, que já foram bastante especificados. O primeiro é o que são startups, entender esse novo mercado de base tecnológica. A gente vai ver se os robôs vão mesmo acabar com os empregos, o que está acontecendo nesse sentido, qual é o papel do Brasil nessa história toda, e o que a gente pode fazer para vencer nesse futuro do trabalho, que vai ser cada vez mais desafiador. Então, bora começar aí, vamos tratar agora do termo startups. Para quem não é familiarizado, ou para quem tem alguma dúvida sobre o que é o conceito disso aqui, vamos falar agora dessas startups. Sim, e antes de falar, eu só queria perguntar para vocês se vocês conseguem perceber alguma diferença entre essas duas categorias de empresa. Então, aqui na primeira, eu estou falando da Nike, McDonald's e do Walt Disney World. Aqui eu estou especificando, gente, são os parques da Disney. Alguém consegue ver algum padrão nisso? São empresas físicas, talvez? Você precisa tocar nela para ela acontecer? E aí a gente tem do outro lado, essas empresas aqui são as maiores empresas de tecnologia do mundo, o Google, o Facebook e a Amazon. Que, em contraste com aquelas 3 empresas, eles não são exatamente palpáveis, né? Você liga no seu computador, mas é dali que eles funcionam. Então, aqui a gente vê que a principal diferença é a base tecnológica. É a tecnologia, a forma como elas operam e distribuem a entrega de valor delas. E aí, isso daqui é importante para a gente começar a entender o que são startups. Porque as startups, elas estão muito mais para esse tipo de empresa do que para esse aqui. Então, vamos logo à definição, né? Afinal de contas, o que são startups? Então, já começa, são empresas jovens. Google, Facebook e Amazon não são mais consideradas empresas jovens. Mas há 10, 15, talvez 20 anos, eles foram empresas jovens. Então, eles começaram startups e hoje eles se tornaram corporações. Muita gente, vocês falaram, né, quando vocês estavam definindo o que era startup, muita gente citou, assim, microempreendedores ou empresa recém-nascida. É mais ou menos isso, assim. Elas são consideradas startups até elas terem uma estrutura administrativa mais rigorosa, mais engessada. Aí elas viram organizações. Mas quando elas estão, assim, em processo ágil, de desenvolvimento muito rápido, elas são consideradas startups. Potencial repetível e escalável. Então, o que é isso, né? O repetível é você criar um produto e esse mesmo produto, você consegue vender ele, não importa se para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000, 1 milhão, 100 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas. É o mesmo produto, ele vai atender todo mundo. Então, imagina um Facebook, por exemplo. Uma conta de Facebook, o mesmo tipo de conta, consegue atender 1 bilhão de pessoas. E ser escalável significa que você consegue escalar isso, vender para muita gente, sem que aumente muito o preço por pessoa. Então, por exemplo, o preço que o Facebook tem, né, custeia para manter, vamos dizer, 100 milhões de pessoas, é muito parecido com o que vai custar para ele atender 1 bilhão de pessoas. Então, é mais ou menos isso que quer dizer escalabilidade. Você cresce aumentando muito pouco os seus custos. Startups também elas precisam estar em cenário de incerteza. Por quê? Porque elas são essencialmente inovadoras. Quando você está inovando, você está fazendo alguma coisa que ninguém nunca fez. E se ninguém nunca fez, isso pode dar certo, mas as grandes chances são de que dê errado. Então, por isso que a gente fala que elas estão vivendo assim, sempre nesse cenário angustiante de incerteza. Pode dar certo, mas pode dar muito errado também. E aí, quase sempre de base tecnológica. Essa aqui que é a pegadinha, porque quando a gente pensa em startup, a primeira coisa que a gente pensa, base tecnológica. E talvez assim, o melhor conceito para vocês colocarem no cérebro de vocês para associar com a startup é base tecnológica. Só que aí, só para complicar essa questão conceitual, os teóricos dizem que não necessariamente tem que ter base tecnológica. Se você for uma empresa jovem, que consegue atuar de forma repetível e escalável em cenário de certeza, ou seja, inovando, você pode ser considerado startup, ainda que você não tenha base tecnológica. Só que qual o problema? Assim, isso é muito raro. Acho que de 1.000 startups, né, vai ter 1 ou 2 sem base tecnológica. Na maior parte das vezes, elas têm base tecnológica
E essa é a principal característica assim, que a gente pode internalizar para entender ou categorizar se uma empresa é uma startup ou não. E aí, o que tem por trás disso? Né? A diferença da economia de átomos para a economia de bits e bytes. Os átomos, eles são físicos, né? Que a gente está na feira de ciência, acho que vocês devem estar familiarizados com isso. É o que a gente toca, é o que a gente pega. Por exemplo, a gente pegava em fotografia, né? A gente pegava em cartas, a gente pegava no CD. E aí, à medida que a gente começa a migrar isso para a economia de bits e bytes, vários desses produtos são desmaterializados. E eles viram esses pequenos códigos. Então, na economia de átomos, a gente tem uma economia que ela depende da fabricação, da produção, né, do desenvolvimento físico de produtos e serviços. Na economia de bits e bytes, não. Você leva isso para um computador, programa um código, sobe isso para um servidor, e ali você está fazendo todo o seu produto, a sua entrega de valor acontecer. Então, essa é a principal diferença, né? Quando você realmente transforma os átomos em bits e bytes, muitas vezes desmaterializando isso. Nem tudo, obviamente, não é tudo que você vai conseguir transformar em bits e bytes, né? Por exemplo, o transporte físico de pessoas. Não dá para a gente fazer isso pela internet, né? Ou pelos computadores. Mas vários serviços, né? E várias indústrias estão sendo, sim, migradas ou facilitadas, aumentando o seu potencial performático, né? Sua produtividade por meio da adoção de tecnologias e de startups. Então, o que acontece, assim, considerando esses dois paradigmas, né? Do ato e do bits e bytes, como que isso interfere no crescimento das empresas? Quando a gente está falando de uma economia de átomos, né, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo de uma fábrica de carros. Para uma fábrica de carros crescer, você precisa, né, suponha que eu já tenho a minha fábrica lá, ela está operando capacidade máxima e agora eu quero crescer ela. O que eu preciso fazer? Bom, você precisa escolher outro ponto, você precisa construir outra fábrica, você precisa contratar vários profissionais e aí dali você vai conseguir escoar os seus carros, né, com uma nova operação de marketing, uma outra localização geográfica. Quando você precisa de tudo isso para conseguir crescer a sua empresa, ela pode crescer muito rápido. Ela pode crescer mais devagar também. A selinha ela pode ser mais ou menos inclinada. Mas o importante é que ela é necessariamente, ou quase sempre, né, um crescimento linear, um crescimento previsível. Você sabe qual é o limite de crescimento dessa empresa. Diferente das empresas de bits e bytes. São as empresas de base tecnológica. Aqui o Facebook, né, como ele consegue atender, ele é repetível e escalável, como ele consegue atender 100 pessoas do mesmo jeito que ele atende 1 bilhão de pessoas, ele pode crescer muito rápido. Ele realmente pode crescer em ritmo exponencial. E ele pode virar um unicórnio, que é o termo que a gente dá para as empresas que são avaliadas em $1 bilhão, em menos de 2 anos, em 5 anos. Né, algo muito improvável de acontecer com uma empresa na economia de átomos. Não estou dizendo que as startups são melhores do que as empresas físicas, as duas existem, elas vão coexistir por muito tempo ainda, mas o que eu estou dizendo é que elas têm comportamentos de mercado diferentes. Né? E, inclusive, justamente, né, nem tudo é fácil nessa vida, são trade-offs. Esse tipo de empresa aqui é muito mais arriscado do que esse tipo de empresa aqui. Então, se você está pensando em empreender, tudo tem, né, vantagens e desvantagens. Então, só para mostrar, né, essa questão do exponencial e essa questão da desmaterialização, eu trouxe aqui 3 exemplos de indústrias que estão sendo radicalmente transformadas pela adoção de tecnologia. Então, a primeira delas é a Blockbuster, que era uma locadora de videocassete ou de DVDs, dependendo da sua idade, você nunca deve ter visto uma dessas, né, que não seja a Blockbuster ou qualquer uma de bairro. O que elas faziam? Né? Você ia lá, alugava um DVD, levava esse DVD para sua casa, assistia ele, voltava lá para devolver, né? E pagava por isso, e se atrasasse, tinha multa ainda para pagar. A Blockbuster era uma rede multinacional de locadoras de DVD. Ela tinha aqui no Brasil também, em várias cidades. E aí chegou em 2010, ela quebrou. Porque aí a gente começou a digitalizar os filmes, né? Surgiu a tecnologia do streaming. E aí olha só o contraste, assim. Em 2010, que foi o ano que a Blockbuster quebrou, ela tinha 25 mil funcionários. Gente pra caramba, assim. Que ela contratava e que ela pagava o salário. E aí, de repente, surgiu Netflix, né? E aí, contrasta, olha só. Em 2017, o Netflix atingia uma quantidade assim, muito maior do que seria possível para a Blockbuster, com 1/5 dos funcionários. Fatura muito mais com muito menos gente. É muito mais eficiente esse modelo de empresa, de organização. Aí vamos trazer aqui para as empresas de telefonia. Em 2018, a Vivo tinha 34 mil funcionários e 77 milhões de usuários, colocando aí um market share de 30%. Então, super inchada. Ela tem mais funcionários ainda do que a Blockbuster tinha em 2010. Muita gente. Tem muitas cidades que não tem 34 mil pessoas. E aí a gente vê o WhatsApp, que em 2016, que foi o ano que ele foi vendido, se não me engano, por $2 bilhões,
Ele atendia 1 bilhão de usuários em uma base diária com 56 pessoas trabalhando dentro do WhatsApp. Insano, né? Assim, muito, muito, muito mais eficiente. E aí o último exemplo, essa daqui é uma rede de hotéis, a rede Hilton. Em 2018 ela tinha 130 mil funcionários, mais de 100 mil funcionários, e cuidava, conseguia oferecer 1 milhão de quartos em todos os seus hotéis. Mas aí imagina o trampo disso, né? Ter que cuidar da infraestrutura e manutenção de tantos hotéis, né? Pagar o salário, fazer a gestão de tanta gente, tantas pessoas. E aí chegou o Airbnb, que inverte toda essa lógica de como você aluga espaços, né, para ficar em outras cidades. Ele tem muito mais quartos, 6 vezes mais quartos do que o Hilton, com 3 mil funcionários. 3 mil funcionários, assim, 3%, menos de 3% do que a rede Hilton tinha. Então, essa é a grande diferença, né, das empresas de base tecnológica para as empresas de átomos. Assim, elas conseguem atender muito mais gente com uma estrutura muito mais enxuta. E o que isso significa? Assim, essas empresas, muitas vezes, elas estão quebrando essas grandes empresas tradicionais. Igual a Blockbuster quebrou, né, o Hilton está bastante sofrido. E aí a gente vê várias outras histórias, por exemplo, Kodak quebrando, né, em razão da digitalização. Isso daqui é uma luta de Davi versus Golias. A gente tem Golias gigante, né, essas multinacionais poderosas, instituídas em várias cidades, perdendo para o Davi. Aquele menino magrelinho, ele chega com os bits e bytes dele, né, com o modelo dele de base tecnológica e chicoteia o Golias e vence essa batalha. Então é muito importante a gente ficar atento para o que está acontecendo no mercado, para não perder o vagão, né? Para não perder o bonde e não ser engolido por uma dessas empresas muitas vezes mais eficientes do que as empresas tradicionais. E aí o que está acontecendo é que as startups, elas estão invadindo todos os setores da economia. Tudo está sendo transformado pelas startups. Aqui trouxe até para vocês se familiarizarem com os nomes. A gente chama os setores, dentro dessa economia de base tecnológica, o prefixo, a gente usa o prefixo do setor e depois coloca o tech na frente. Por exemplo, deixa eu pegar uma palavra aqui que se parece com o português. EdTechs, né? O ed, ele vem de educação e o tech de tecnologia. Então, as startups que estão inovando no segmento de educação são chamadas de EdTechs. Tem uma que é a mais famosa, talvez, são as fintechs, que são as startups que estão inovando no segmento financeiro. Aí a gente tem também as startups inovando nos esportes, o legal seria no direito, o travel tech nas viagens, imobtech no mercado imobiliário, retail é varejo, HR seriam recursos humanos, fashion no mercado da moda. Está tudo sendo transformado de um jeito ou de outro por startups, né, que estão mudando e remodelando a lógica de todos esses mercados. E é interessante a gente ver que a própria estrutura da empresa é modificada também quando a gente tem essa adoção, essa virada de chave de paradigma. Então, na economia de átomos, né? Então, vamos pensar, uma padaria, uma loja, uma fábrica, um salão de beleza, como que funciona? A gente tem um tomador de decisão, que muitas vezes é o próprio dono, né? Ou o presidente dessa empresa. E aí ele tem a gerência, a camada das pessoas que implementam as decisões estratégicas, embaixo a força de trabalho. Né? Em uma fábrica, a gente tem o presidente da fábrica, a gente tem os gerentes dos departamentos e depois a gente tem o pessoal no chão de fábrica, né? Operacionalizando o que quer que tenha que ser feito. Na economia de bits e bytes, isso muda um pouquinho. A gente ainda tem tomador de decisão, a gente ainda tem um empresário, a pessoa que resolveu empreender, que está correndo atrás de clientes e de fazer a empresa dar certo, mas aí o que acontece? Ela pega aquela camada que antes era dos gerentes e automatiza. Então, ele já não precisa mais daqueles gerentes, né? Demite tudo. E aí, o que ela faz? Ela usa do ecossistema para que o ecossistema consiga fornecer os serviços que essa empresa precisa para conseguir fazer a entrega de valor dela, que são os freelancers e os microtrabalhadores. Já ouviram falar disso? Ou vocês conseguem pensar em alguma empresa que segue esse modelo? Talvez a primeira empresa que tenha passado na cabeça de muita gente foi o Uber. E o Uber, de fato, ele segue essa lógica. Então, o que ele pegou? Ele tem lá os fundadores do Uber, né? As pessoas que tiveram a ideia, que acreditaram nessa ideia, apostaram muito alto nisso. Eles conseguiram automatizar toda essa camada gerencial, as pessoas que vão receber os telefonemas, os pedidos de táxi, os agendamentos. Cara, vamos fazer tudo isso por aplicativo. E aí, quem vai entregar esse serviço são as pessoas que quiserem ganhar dinheiro por meio do Uber. E aí, eles estão contratando todos esses micro-workers, microtrabalhadores, né? Ou esses freelancers. E aí, igual o Uber, tem várias outras startups de vários outros segmentos fazendo a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui
Alguns exemplos para mostrar para vocês. Olha só. O Ido Logos, ele contrata designers. E aí você é contratado por meio dessa plataforma, faz um designer e a pessoa te remunera por isso. O Singu é de manicure. Você se cadastra lá com uma manicure, aí uma pessoa vai te ligar e falar, oi, por favor, vem cá, eu quero fazer minha unha. E você vai. Superprof, de professores particulares. Esse Zen Club é de psicólogos. Speak to Share é para você conversar com refugiados. O Get Ninjas, qualquer coisa. Se você é um prestador de serviços, você se cadastra lá e as pessoas podem te contratar para resolver qualquer problema que elas tenham. O iFood, né, de entrega de comida. Então aqui, se você quiser, por exemplo, ganhar dinheiro entregando comida, transportando comida do restaurante para casa de uma pessoa, você pode se cadastrar aqui. Minha Faxina, fazer faxina, né? O Rap muito parecido com o iFood, é um serviço de entrega. O Lavou, você chega no lugar que a pessoa te solicitou para lavar o carro dela. E aí o Orkana, ele é de designers e de programadores também, decorador net de designers de interior. Então o que acontece? Você tem uma profissão, ou você tem a capacidade de entregar algum valor para a economia, você pode se filiar a alguma dessas empresas e elas vão te gerar clientes. E aí você pega esses clientes, vai lá e faz o seu atendimento. É uma dessas formas de você também conseguir ser remunerado por meio dessas startups que automatizaram a camada gerencial. Isso é chamado de gig economy. Gig é tipo um show, né? Alguma coisa que você vai lá rápido e depois volta para casa. Ou então a economia dos bicos. O que isso significa? Você trabalha na hora que você quer. Você não tem uma carteira assinada, uma regularidade. Você trabalha onde você estiver. E você trabalha o volume que você quiser. Se você quiser trabalhar 18 horas por dia, de boa. Se você quiser trabalhar só 4, você que escolhe. Essa economia dos bicos, ela tem muitas vantagens, né? As vantagens é justamente você ter essa flexibilidade, o controle, a autonomia do seu horário, assim como você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Você pode ser um motorista de Uber aqui em Cuiabá, mas se você organizar direitinho, você também pode ser um motorista de Uber em Genebra, né? Então, assim, ela tem toda essa flexibilidade. Mas aí tem um lado contra também, né? Que essas empresas, elas não fornecem nenhum tipo de seguridade social. E aí, acaba que você tem uma certa precarização do trabalho. Às vezes, o que você recebe vai diminuindo, vai sendo corroído cada vez mais. Muitas vezes, os seus custos para continuar atendendo dentro desse sistema aumentam. E você, às vezes, está refém daquilo, né? Quer sair, não consegue mais arrumar emprego. Assim, o mercado está ficando muito difícil também. Então, tem prós e contras, mas assim, o importante existem várias alternativas na internet, facilitadas por meio de startups, que você pode tirar uma grana se você quiser. E aí tem outro tipo também, são vários modelos de negócios, né, dentro das startups. Estou trazendo aqui alguns principais. Que em vez de você ter freelancers e microworkers, pessoas que vão entregar o serviço delas, você tem vendedores do outro lado. São os famosos marketplaces. Então, tem o tomador de decisão, ele automatizou boa parte do operacional, né? Então, assim, se você é um vendedor dentro de uma dessas plataformas, você não precisa se preocupar com marketing, com parte do administrativo, com a questão do financeiro, do caixa, assim, elas já fazem tudo isso por você. Você só entra lá e coloca seus produtos, ela vai anunciar junto com o de todo mundo e você ganha um pouco dentro dessa escala. O exemplo mais clássico, né, o mais icônico, talvez seja o Mercado Livre, que aí várias pessoas vão lá e anunciam um serviço. Quando elas usam isso, gente, elas se livram de uma série de outras operações internas e aí a gente também está falando de automação. A gente também está falando de pessoas que essas empresas poderiam estar contratando, que elas não vão mais precisar contratar, porque o Mercado Livre está fazendo isso por elas de uma forma muito mais eficiente. E aí, igual tem o Mercado Livre, tem vários outros tipos de marketplaces, né, que fazem a conexão desses vendedores com os compradores. Então, tá aí o iFood de novo, mas dessa vez não é o iFood da perspectiva do entregador, é o iFood da perspectiva do restaurante. O Hotmart, se você quiser fazer algum curso, né, publicar isso na internet, o Hotmart vende para você. O Rappi, a mesma coisa, da perspectiva das lojas que entregam, né, das farmácias, dos mercados e dos restaurantes. O OLX, todo mundo muito familiarizado, é meio parecido com o Mercado Livre. Loft, para você vender imóveis. O Quinto Andar, para você alugar os seus imóveis ou vender também. O Airbnb, que você aluga seus imóveis para curta temporada. O Booking também, você cadastra o seu hotel lá e ele vai facilitar as vendas para você. E o Enjoei, que se você tiver alguma coisa em casa, estocando valor nesse objeto, você pode vender ele lá por meio do Enjoei. Então aqui também a gente está vendo muita automação acontecer e muitos empregos, né, sendo substituídos por essa automação. E ainda tem as empresas que não trazem gente nenhuma aqui embaixo. Eles tomam a decisão e eles automatizam tudo do começo ao fim. Por exemplo, Nubank. Um exemplo clássico disso.
Os bancos digitais, né? Então, a gente antes tinha aquelas agências enormes, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, que mantinham várias agências, né? Uma estrutura também muito pesada. E aí estão chegando esses bancos digitais que não tem agência nenhuma. Tanto de folha de pagamento a menos que eles têm. E eles vão automatizando todos os processos. Tudo eles fazem online. Aí eles dão conta gratuita, eles conseguem ser muito mais competitivos no mercado e eles vão crescendo por meio dessa automação. Automatizaram todos os processos. E aí tem várias outras empresas também em vários segmentos fazendo isso. Muitas vezes essas empresas elas são mais disfarçadas ou mais difíceis de serem mapeadas do que aquelas outras, porque às vezes elas trabalham dentro do B2B, elas trabalham vendendo diretamente para as empresas, automatizando o que as empresas fazem. Mas tem também as que lidam com o público em geral, com o público final também. Por exemplo, o Descomplica. Descomplica é um grande preparador de cursinhos vestibular, né? E aí o que acontece? Ele contrata os melhores professores do Brasil, ele grava as melhores aulas do Brasil com esses professores, e aí ele vai limando vários outros cursinhos de bairro pequenos que poderiam estar ganhando dinheiro ensinando para turmas menores, de 30 pessoas, de 50, 60 pessoas. Está todo mundo indo para a internet assistir a mesma aula, que é a melhor aula que tem no Brasil, junto com 100 mil pessoas. Então, isso é o modelo de negócio do Descomplica. Está automatizando, né, todo o processo acadêmico ali. A Netflix, quando a gente para pensar, né, na Blockbuster, em todas as lojas varejistas que ele fechou, de aluguel de vídeo, porque agora a gente tem a tecnologia do streaming. Spotify é a mesma coisa, né? Tem gente que nunca viu uma discoteca na vida, mas elas existiram. E aí, por meio do streaming também, desde que chegou o MP3, né, e o USB, o USB não, o pendrive, né? Essas lojas já começaram a ficar ameaçadas. Né? Assim, o golpe fatal foi mesmo quando o Spotify veio. Acabou, assim, não faz mais sentido ter esse tanto de varejo vendendo aqueles CDs físicos que, naturalmente, nem existem mais. A Yellow, que é um produto de last mile, assim, você consegue se deslocar por pequenos espaços geográficos dentro da mesma cidade. Então, ali, o que ela está fazendo? Às vezes, liberando você de ter que contratar um táxi ou de ter que contratar um Uber. Menos emprego ainda. O Loft, né? Está automatizando todo o processo de venda de imóveis. Então, em vez de você precisar de um corretor, você só entra lá naquele aplicativo e ele automatizou um monte. Quinto andar, o aluguel de imóveis. A Tesla, com os carros autônomos, não vai mais precisar de um motorista daqui a pouco. E o Contabilizei está automatizando todo o processo de contabilidade. Então, antigamente, as empresas tinham que pagar muito caro para ter um contador, às vezes um salário mínimo, só para pagar a contabilidade. E hoje, você pode contratar um serviço desse por R$100 por mês na internet, porque está tudo automatizado. Gente, isso daqui, né, eu estou falando de empregos. Vamos pensando no tanto de emprego que a gente está limando, porque essas empresas estão entrando com muita força, com muito mais eficiência e com muito mais competitividade dentro do mercado. Então, a gente falou, isso daqui são as startups, né? São essas empresas de base digital que estão transformando todas as indústrias e aí elas estão conseguindo, muitas vezes, derrubar empresas tradicionais, oferecendo serviços muito mais competitivos. E aí, vamos lá. Elas vão acabar com os empregos? O que vai acontecer das pessoas que trabalhavam antes, oferecendo esses serviços que essas empresas estão automatizando? A gente tem vários estudos, várias estatísticas que vão mostrando essa tendência. Por exemplo, essa de Oxford, tá? É a mais antiga delas. Em 2013, eles publicaram esse estudo muito famoso também, icônico, ele foi um divisor de águas na história do futuro do trabalho, que eles diziam que até 2030, daqui a 9 anos, 45% dos empregos dos Estados Unidos poderiam ser eliminados pela automação. Isso é metade dos empregos, gente, em 26 anos. Acho que... Não, 15, 16... Caramba, estou ruim de matemática, 17 anos. E aí chega a Harvard, 2 anos depois, e ela fala que as novas tecnologias vão sacrificar 20% dos postos de trabalho. E aí a coisa continua, né? O World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, é a principal agência que publica esses estudos sobre o futuro do trabalho. E ele disse que 85 milhões de empregos vão deixar de existir até 2025 por conta da automação. Muito emprego, gente, isso é quase a metade do Brasil. E aí a Lanfo, que é o laboratório de Machine Learning da UNB, eles também fizeram um estudo sobre isso, estudo no Brasil, da Universidade de Brasília, saiu na Globo, assim, isso teve uma grande repercussão. E aí eles chegaram na conclusão de que profissões em decadência poderiam desempregar 30 milhões de brasileiros, ou seja, 54% da nossa força de trabalho, mais da metade até 2026. Então, o que ele disse? Se todas as empresas resolvessem automatizar tudo que elas poderiam, mais da metade da nossa força de trabalho ficaria desempregada, né? Perderia seus empregos. Então, a gravidade é muito alta.
E aí a gente realmente começa a pensar, pô, os robôs vão mesmo acabar com os empregos? O que está acontecendo, né? E aí, minha família, meus amigos, toda a minha rede vai ficar desempregada, a gente vai viver do quê? Então, na realidade, assim, a gente está vendo que muitos empregos eles vão deixar de existir mesmo. Mas, via de regra, os robôs não vão acabar com eles. Por quê? Até 2025, né? Segundo o mesmo Fórum Econômico Mundial, a gente tem 85 milhões de empregos que vão ser extintos. Aquela estatística que eu já até mostrei para vocês. Em contrapartida, 97 milhões de empregos vão ser criados. Então, tem mais emprego surgindo do que emprego deixando de existir. Isso é um saldo, né? Algo positivo. Não obstante, muitas pessoas ficam com medo. E a gente realmente nunca sabe, né? O que vai acontecer. Mas aqui parece que a projeção é otimista. Vou falar dos prós e dos contras. Então, vamos primeiro fazer essa análise dos 85 milhões de empregos que vão ser perdidos, né? Aqui só antecipando que, na realidade, a gente não vai ter perdas. O que vai acontecer é que o trabalho vai mudar. 65% das crianças de hoje vão trabalhar em empregos que hoje ainda não existem, segundo dados, né, da OCDE. E aí que a gente tem, vou listar para vocês 8 de profissões que estão em bastante risco de serem automatizadas aí dentro de um espectro de 10 anos. A primeira são os entregadores. Essa galera aí da logística, que talvez sejam os maiores empregadores do Brasil. Né? Só de Uber, 99, Cabify, a gente tem 4 milhões de brasileiros, iFood, Uber Eats, 4 milhões de brasileiros, 2% da nossa população ganhando dinheiro por meio disso. Eles vivem disso. E aí a gente também tem os carteiros, né? Todo esse processo de logística, de entrega. O que está acontecendo? Eles estão desenvolvendo os carros autônomos. Os carros que conseguem se deslocar sem precisar de nenhum motorista. E eles também estão desenvolvendo drones. Drones que vão conseguir fazer essas entregas. Então, daqui a pouco, gente, isso é um piscar de olhos mesmo. A gente vai ter todo esse tipo de logística automatizado de ponta a ponta, do começo ao fim. E aí, o que vai acontecer com todas essas pessoas, né, que viviam disso, que ganhavam dinheiro disso? E aqui eu estou realmente falando de 2%, talvez mais disso, da população do país. Isso é bastante grave. E aí o 2, os operadores de caixa e vendedores de varejo. Você chega numa loja, você vai comprar alguma coisa, uma loja de roupa. Tem um vendedor lá, você chega, passa as suas mercadorias lá no caixa, né, e depois leva isso para casa. No supermercado, né, em grandes centros de venda de produtos, a gente tem essas pessoas que ficam lá responsáveis por fazer o check-out dos seus produtos. Isso está sendo automatizado também, por totens de check-out, né, ou por máquinas, tem os carrinhos que você chega e já passa o registro logo de cara durante a máquina, e aí a gente vê todos esses profissionais que trabalham no varejo, também com risco de perderem os seus empregos. Operadores de telemarketing, essa é clássica, né? E já começou. Essa galera está sendo automatizada e os bots que fazem esses atendimentos, eles estão ficando cada vez mais sofisticados, com reconhecimento de linguagem natural e resolução dos problemas de forma automática. Por exemplo, uma vez eu tive problema na minha internet, eu liguei na Claro, eu não precisei falar com humano nenhum. O próprio robô fez o reset lá da minha internet, desliguei o celular e quando eu liguei de novo já estava funcionando. Assim, eu fiquei muito chocada com aquilo. Então, a gente está tendo mesmo essa automação dos telemarketings. Os bancários, né? Os bancos digitais estão chegando com tudo. E várias agências dos bancos tradicionais já foram fechadas, demissões em massas, programas de demissão voluntária. Isso realmente está pegando bastante no setor financeiro. Os corretores. Tem muita gente que trabalha vendendo, fazendo essa corretagem, né, de imóveis, ou então de seguros, de planos de saúde. Isso também está sendo automatizado. Já mostrei para vocês o Loft, a gente já viu o Airbnb, a gente já viu o Quinto Andar. E aí tem várias startups que elas também fazem web crawling, elas rastreiam a internet inteira, varrem a internet, em busca de todas as ofertas de seguros que existem, né, dos bancos e das prestadoras desse tipo. E eles mostram lá qual que é a mais barata e qual que é a mais vantajosa de você contratar. O que vai acontecer, né, com esses corretores que antes batiam de porta em porta para vender seguro? Os contadores também. Então, a gente vê todas essas profissões que trabalham com rotinas, né, com operações rotineiras. Isso é muito fácil da gente traduzir para a máquina. A gente não precisa mais contratar um time de contadores, de pessoas que vão ficar analisando os números. Joga isso tudo para a máquina e a máquina vai fazer esse trabalho por você. Então, estou contando, hoje você consegue contratar uma empresa de contabilidade por R$100 por mês, que vai fazer todo o serviço que você precisa. Né? Antigamente era um salário mínimo. Precisava pagar mais de R$1.000 para ter um contador fazendo esse serviço. Advogados e médicos. Então, aqui a gente chega,
em duas das profissões mais nobres, né, mais célebres que existem, meu filho é advogado, meu filho está se formando em medicina, essas profissões também estão entrando em decadência ou também estão em risco, parte delas, né? Então, por exemplo, na advocacia, a gente já tem sistemas que fazem processamento de linguagem natural, eles conseguem redigir contratos, peticionar esses contratos, fazer um monitoramento desses contratos, e aí toda essa galera, assim, eu diria que talvez 90%, né, da classe de advogados, elas podem ser automatizadas muito em breve por esse tipo de sistema. Só vão sobrar aqueles advogados da elite, né? As pessoas que redigem as leis, ou então os juízes, ou então os donos dos escritórios. Isso vai ser uma profissão bastante elitizada. E os médicos também. Então, a gente está vendo aquelas cirurgias que já acontecem remotamente, muito mais precisas, né? Porque é o robô que vai fazer ali a manipulação. Ou a gente tem sistemas também que fazem análise dos raios-x e dão diagnósticos muito mais precisos do que o dos humanos. Então, parte também da medicina está sendo automatizada. Atendimento remoto, né? Às vezes você entrega o seu diagnóstico, o próprio robô, o próprio sistema já vai fazer a sua análise. Então, a gente está vendo aqui, né? Trouxe, acho que, 8 profissões que estão com riscos de serem automatizadas. Só que, por outro lado, né, já falei para vocês que estão surgindo mais empregos do que estão deixando de existir. Algumas das profissões que mais crescem no mundo não resistiam 10 anos atrás. Então, a gente está falando, por exemplo, do digital influencer. Cara, quanta gente está rachando de ganhar dinheiro fazendo videozinho no TikTok, né? Ou fazendo promoção de produtos no Instagram, porque tem centenas de milhares de followers. Isso não existia 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, o YouTube estava começando a crescer, engatinhando, e ninguém sabia do que seria a internet. Entregador de delivery também. Até que tinham as pizzarias, você ligava lá, discava, elas entregavam em casa. Basicamente, só pizza e chinês, né? Que entregava em casa. Agora, todos os restaurantes, quase todos os restaurantes entregam, e não é por telefone. Você vai lá no aplicativo, né? Então, se popularizou demais as entregas. Pilotos de drone. Aqui a gente fala sobretudo na área militar. Então, tem as pessoas que eles contratam que vão ficar lá monitorando os drones. Drones nem existiam há 10 anos. Então, a gente está vendo que, na realidade, as profissões elas estão mudando mesmo. Então, aqui a gente tem as áreas que estão crescendo, as que mais crescem, né? E, então, portanto, as que têm as maiores oportunidades. São cuidados com saúde. A área de saúde está em grande ascensão, né? A população ela tem essa tendência de envelhecimento. Então, isso vai demandar muitos cuidados. Tecnologias da quarta revolução. Estou falando de inteligência artificial, realidades expandidas, nanotecnologia. Então, tudo isso também está se desenvolvendo. Dados, inteligência artificial. Né? Ser data scientist é considerado uma das profissões mais sexys do século XXI. Então, isso realmente... Os dados, né, é o novo petróleo. Data is the new oil, que eles falam. Então, assim, daqui a pouco... Aliás, eles já são muito mais preciosos do que o petróleo em si. Tanto é que essas maiores empresas do mundo, elas não são mais petroleiras. Elas são empresas de tecnologia e elas vivem à base de dados. Criação de conteúdo. Gente, todo mundo está indo para a internet, todo mundo está abrindo uma página no Instagram. A gente precisa de pessoas para ficarem criando esses posts e fazendo esses textos e acompanhando e monitorando isso, né? Muitas vezes é o conteúdo que vende. Aí tem as novas funções em engenharia, computação em nuvem e desenvolvimento de produtos. É o designer, né, de produtos mesmo. Então, isso está crescendo estrondosamente. Se você ainda está em dúvida do que você vai fazer quando crescer, dá uma olhada nessa lista e considera com carinho algumas dessas possibilidades para você conseguir nadar de braçada, né, quando você entrar no mercado de trabalho. Agora, qual que é o problema? Tem 85 milhões de empregos que vão deixar de existir, mas vão surgir 97 milhões de empregos. A gente tem um saldo aí de 12 milhões. Só que isso não é tão simples assim, todo mundo vai ter emprego. Não, existe um problema muito grave por trás disso, que é necessário capacitar. As pessoas que estão perdendo os empregos, então pensa lá, os entregadores, os bancários, as pessoas que trabalhavam nas lojas, elas não vão ter, muitas vezes, elas não vão ter as habilidades que esses novos empregos requerem. E a gente precisa recapacitar. Então, esse daqui é aquele estudo do Fórum Econômico Mundial, ele fez esse gráfico dizendo quanto tempo as pessoas precisam de capacitação para continuarem competitivas no mercado. E aí eles viram, essa parte cinza é do pessoal que não precisa, eles já conseguem entregar valor, eles não precisam de capacitação. Aqui a gente tem um pessoal que precisa de menos de um mês, barato. Vou pagar um mês de capacitação para essa galera, daqui a pouco eles já estão de volta, né, para trabalhar. Esse pessoal aqui, eles precisam de 1 a 3 meses, já começou a ficar mais caro. A empresa já pensa 2 vezes, será que eu vou pagar para capacitar esse profissional? Será que eu só vou substituir ele por alguma outra forma?
E aí aqui, a gente tem 10% que precisam de 3 a 6 meses de capacitação. Quê? Ficar 6 meses sem o meu funcionário aqui, pagando para ele estudar? Cara, cada vez mais improvável, né, da empresa te bancar. E aí tem a galera, 9%, que precisa de 6 meses a 1 ano, e tem 10% que precisa de mais de 1 ano de capacitação para continuar sendo competitivo. Quanto mais tempo de capacitação você precisa para se tornar competitivo, menor a probabilidade de você conseguir essa capacitação. Fica muito mais caro. É mais fácil para as empresas contratarem outra pessoa, que já sabe, contratar um freelancer e não tem nem aquele vínculo empregatício, terceirizar isso para outra empresa que é especializada na entrega desse serviço, ou então você automatiza. Troca isso por uma máquina. Então, as pessoas que estão perdendo emprego, aqueles 85 milhões de pessoas que estão perdendo emprego, muitas delas não vão conseguir se recolocar nessa nova economia, porque elas não estão capacitadas. Então, o motorista de caminhão, ele não vai conseguir ser um designer do dia para a noite, nem um programador, nem um professor de yoga. O que ele vai fazer? Né? Esse é o problema que a gente enfrenta. Então, quando a gente está tratando, né, de todo esse mercado, tem as gerações. A gente tem as gerações mais novas, né, a geração alfa, que é o pessoal aí até 10 anos, a geração Z, que já tem até uns 26, acho que isso aqui está 2 anos, né, atrasado. Esse pessoal aqui, ele já nasceu com DNA digital. Eles já são os nativos digitais. Não precisam se preocupar porque eles já têm algum tipo de manejo, de traquejo com a tecnologia. Agora, o pessoal mais velho, à medida que eles forem perdendo o emprego, essa galera vai sofrer. Essa galera talvez não consiga mais se recolocar dentro desse mercado de trabalho. E aí, o que vai acontecer? Né? Quando a gente realmente ficar de frente com essa situação que talvez não seja mais possível a gente conseguir empregar todo mundo. Tem um pensador, talvez assim, eu considero ele uma das pessoas mais inteligentes, vivas da atualidade, que é o historiador israelense Yuval Harari. Né? Ele fala que vai surgir essa classe global inútil. Então, ele dizia que no século passado, no século XX, as pessoas lutavam contra a exploração. Então, assim, eu não quero trabalhar 12 horas por dia. Eu quero ter o meu final de semana remunerado. Eu quero ter férias. Eu quero ter a minha aposentadoria. A gente brigava por isso. Eu não quero que o meu filho tenha que trabalhar. Era esse o tipo de luta que a gente tinha, esse tipo de embate que a gente tinha com as empresas. Só que agora, sim, já era. Essa não é a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação hoje é de continuar sendo relevante para o mercado. Pelo amor de Deus, o que eu posso fazer que pode ser remunerado? Porque o que a gente está vendo é que essa automação vai limar muitos empregos. E aí o Yuval Harari fala dessa classe global inútil, não da perspectiva pessoal, familiar, mas de uma perspectiva econômica. Não vai ter nada que essas pessoas possam fazer que elas sejam remuneradas por isso. E aí está acontecendo, né, todo esse desenvolvimento e essa disseminação da tecnologia, a gente vê que isso vai interferir também nas dinâmicas geopolíticas. Então, tem essas cadeias globais de valor, que é mais ou menos uma conexão, né, das economias de vários países. Por exemplo, a fabricação do iPhone. Então, tem o cérebro do iPhone, que é feito lá na Califórnia, mas a produção do iPhone, ela envolve toda uma rede de cadeia global. Então, onde que eles compram essas peças? X países. Onde que eles vão fabricar os iPhones? Ah, lá na China. E aí, depois da China, eles começam a distribuir para o mundo inteiro. O que acontece, né, dentro de todo esse processo? Eles vão contratando pessoas em vários países. E as pessoas têm empregos. E elas ganham dinheiro e elas reinvestem lá nos países delas. Como isso está sendo automatizado, não vai mais fazer sentido, né, para os Estados Unidos ou para os donos dessas empresas ficarem contratando gente no exterior. Eles só vão montar as fábricas exatamente no lugar que eles vão escoar esses produtos e eles vão automatizar o máximo possível dessa fábrica. Então, quem for o proprietário da inteligência das fábricas vai continuar ganhando dinheiro. E todo mundo que trabalhava nessas fábricas ou nessas indústrias antes, né, de forma manual, vai perder o seu emprego. Isso daí, então, de forma ampla, a gente está falando que os países que estão mais à frente... É que parou de funcionar. Obrigada. Já voltamos, pessoal. Deu certo? Alguém mudou aqui? Natália, enquanto você toma uma aguinha,
Só quero lembrar todo mundo que as perguntas poderão ser feitas pelo WhatsApp, tanto presencial quanto também online. DDD 65 99981 6942. Daqui a pouquinho, no final da palestra da Natália, nós teremos as perguntas, tá bom? 65 DDD 99981 6942. Então vamos retomar aqui. Eu estava falando das cadeias globais, eu estava falando que a automação ela vai eliminar muitos empregos que hoje fazem parte dessas cadeias. Então o que vai acontecer, né, dentro de um espectro geopolítico? Essa guerra fria da era digital. Então a gente tem esses países que já estão na frente, China e Estados Unidos, sobretudo pela inteligência artificial, né, pelo desenvolvimento dos computadores quânticos, e eles estão conseguindo dominar e tá bastante na vanguarda dessas tecnologias. Então são esses países ricos e mais alguns outros que vão conseguir ter os cérebros, né, as automações sob o poder deles. Então eles que vão extrair a riqueza dos países por meio dessa inteligência de sistemas. E aí o Yuval Harari continua. A inteligência artificial provavelmente vai criar imensa riqueza em alguns centros de alta tecnologia, enquanto outros países vão à falência ou se tornam colônias de dados explorados. Isso é realmente sério, né? Porque aí a gente não vai conseguir, ou vai ter muito mais dificuldade de gerar riquezas aqui, com uma automação ou com inteligências muito mais desenvolvidas nos Estados Unidos ou nesses países que já estão na vanguarda, e a gente vai acabar se tornando... vão surgir essas ditaduras digitais e a gente realmente vai se tornar colônia de dados, né? A gente vai ficar refém desses países. E aí aqui no Brasil, né, para vocês terem uma noção assim, da dimensão desse problema, acho que a gente pode tirar o termômetro pelos desenvolvedores, né, pelos programadores, que é o que tem por trás de todos esses sistemas. Hoje a gente já tem um déficit de 40 mil programadores no Brasil. E existe essa previsão de que até 2024, então daqui a 3 anos, né, a gente vai ter um déficit de 260 mil programadores. 500 mil de programadores faltando aqui no Brasil. Qual que é a repercussão disso? O que acontece quando a gente tem esse déficit, né, de mão de obra? Primeira coisa é o aumento dos salários. Pô, tem pouca gente, as empresas precisam muito desse tipo de mão de obra, o salário vai inflar, vai ficar cada vez mais caro. E já está muito caro, né? Um desenvolvedor bom hoje não custa menos de 10 mil reais por mês. E aí você aumenta esses salários. O que acontece quando você aumenta os salários? Você estrangula a inovação. Porque, por exemplo, a inovação ela surge principalmente nessas pequenas empresas, nas startups que estão começando. Só que aí o cara sai da faculdade, ele recebe uma oferta de 7 mil reais. Acabou de se formar. Vem cá, vem trabalhar aqui no Nubank por 7 mil reais por mês, você como desenvolvedor júnior. E aí tem um colega dele que diz assim, caramba, eu estou com uma ideia muito genial. Se a gente desenvolver esse sistema, se a gente abrir essa empresa, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente pode fazer o exit, ganhar milhões. É muito mais interessante você vir para cá, vem para cá. E aí o trade-off que esse desenvolvedor, que esse programador vai ter eu posso ganhar 7 mil hoje, fazer carreira de programador, e daqui a 5, 10 anos estar ganhando 15 mil, 20 mil, ou então eu posso entrar nessa empresa aqui, não ganhar nada, ficar vivendo a pão e água por vários anos, e chegar daqui a 5 anos, não conseguir nada, porque a empresa não deu certo, porque os riscos são muito altos. O que esse cara vai preferir? Ir para a empresa, né? E aí a gente vai começar a estrangular lá a inovação. As startups vão surgir em menor proporção, né? Ou elas vão ser mais desaceleradas. O mercado vai desaquecer. E aí, quando você estrangula a inovação, né? Você também prejudica a carreira empreendedora. E aí a gente ainda tem essa fuga de cérebros, porque esse déficit não vai acontecer só no Brasil, né? Cada vez mais essa demanda está aumentando em todo o mundo. E aí, no mundo, a gente tem essa nossa desvalorização cambial. É difícil concorrer com pagamento em dólar ou com pagamento em euro. A gente vai ter essas pessoas, muitas vezes, se mudando para outros países. Você ser um programador, trabalhar do Brasil e receber em dólares, isso é legal pra gente. Mas você ser um programador e sair do Brasil, né, para ganhar moeda estrangeira lá, aí isso daí já não é mais tão legal. Então, esse é um problema, assim, de porte nacional e um problema que precisa ser visto de forma estratégica, né? A gente precisa capacitar os nossos jovens para começarem a mexer em tecnologia, para a gente não estrangular a inovação, para a gente não estrangular o empreendedorismo, para a gente continuar crescendo e sendo competitivo dentro dessa guerra fria da era digital. Então, aqui eu realmente reforço, assim, eu sou evangelizadora dessa ideia. O Brasil precisa que os jovens estudem tecnologia, que eles aprendam a programar. Urgente, assim. Isso realmente precisa acontecer se a gente quiser ser competitivo. Isso é uma forma muito segura de conseguir também a ascensão social. Se qualquer pessoa realmente começar a programar e continuar programando e ganhar experiência em programação, assim, necessariamente, ou quase que necessariamente, você está garantido no mercado de trabalho. Ou você vai ganhar um salário muito bom, você pode até ser contratado pelo exterior e receber em dólar,
Ou então vai ter um monte de gente querendo te chamar para fazer startup com você. E se você quiser ser empreendedor e correr as suas chances, sim, você pode realmente ficar muito rico em 10, 15 anos, né, trabalhando direitinho dentro da sua startup. Então, assim, é uma carreira muito segura, é uma carreira que está muito em alta, é uma carreira que realmente vale a pena se dedicar para fazer, para você garantir seu futuro. Aqui garante mesmo. Então, aqui já falei do Brasil, né, a gente está com sério risco de virar uma colônia digital, de ter esse déficit de programadores que vai prejudicar a nossa inovação. Então, essa situação geopolítica. E aí eu trouxe também alguns comentários sobre o que você pode fazer para vencer dentro desse futuro do trabalho, desse futuro cada vez mais imprevisível. Então, e o que o mercado vai demandar desse profissional do futuro, que na realidade já é o que o mercado está demandando, né? Ou desse profissional do presente. Então, cada vez menos diplomas, certificação, menos estudos e cada vez mais comportamentos. É isso que as empresas estão vendo que é necessário. E já vou explicar por quê. Olha só, isso aqui são algumas notícias. Isso estourou assim, na mídia, mais ou menos em 2018, quando surgiu essa pesquisa de que essas grandes empresas de tecnologia não estavam mais exigindo diplomas para recrutar as pessoas, para cargos, inclusive, seniores. Né? Olha só, a Apple, a IBM e o Google não se preocupam mais se você já foi para a faculdade. Então, eles não estão interessados no seu diploma universitário. Eles estão interessados na sua capacidade de entregar valor e na sua capacidade de trabalhar em equipe. Então, aqui a gente fala, né, vocês escreveram lá, quais competências são importantes, né, para o mercado. Teve uma pessoa que escreveu exatamente soft skills. Teve outra pessoa que falou as novas competências. E é isso mesmo, né? A gente tem as hard skills, que estão mais associadas aos diplomas, que é o conhecimento técnico-científico, aquele conhecimento que você adquire por meio de exercícios, esforço, repetição. Eles são mensuráveis, né? Você consegue tirar um diploma, faz uma prova e a pessoa consegue apurar se você é bom, se você não é, se você está sabendo ou se você não está sabendo. As soft skills, não. As soft skills, elas são as habilidades cognitivas, interpessoais e intrapessoais. É muito mais difícil de se mensurar. E é muito mais abstrata a forma como você desenvolve essas habilidades. Mas são elas que estão ganhando proeminência agora no mercado. Então, só para listar alguns exemplos, né, do que são essas soft skills, as cognitivas, resolver problemas, pensamento crítico, tomada de decisão, inovação, interpretação, comunicação, essa capacidade, né, de pensar e de colocar o cérebro para trabalhar. As interpessoais, que é você com o outro. Então, a negociação, a colaboração, trabalho em equipe, liderança, empatia, resolução de conflitos. E as intrapessoais, que é você com você mesmo, né? O seu senso de cidadania, a sua integridade, o seu profissionalismo, o seu autodidatismo, a perseverança e o autocuidado. Isso daqui é um conjunto, uma pequena lista do que é considerado as soft skills. Mas por que o comportamento está ganhando tanta proeminência? Né? Por que os diplomas não deixaram de ser importantes? Né? Vamos tomar cuidado com isso. Não é que eles perderam a sua importância, mas por que o comportamento está ganhando tanta visibilidade? Ou por que ele está sendo tão valorizado? Né? São 3 as principais razões. Vou trazer elas elencadas aqui. A primeira é que quanto mais a automação evolui, mais a gente precisa resgatar a nossa essência humana. Então, os robôs estão tomando conta de tudo. A automação está tomando conta de tudo. Né? Como é que a gente vai fazer para competir com isso? Não vai ser tentando superar a máquina na forma de você fazer cálculo, né? Ou superar a máquina na forma de você arquivar informações. Vai ser por meio da sua criatividade, né? Da sua humanidade, da sua forma de se relacionar com as pessoas. Então, a gente precisa começar a se diferenciar das máquinas para continuar até competitivo no mercado. Então, as pessoas, isso aqui é uma frase muito famosa do Peter Drucker, ele fala que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. E essa é a segunda razão. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, as empresas elas já estão entendendo que é muito mais fácil você ensinar as hard skills, igual eu falei, né? Elas são mensuráveis, elas são mais facilmente compreendidas, desenvolvidas, do que as soft skills. Então, aí elas já estão contratando as pessoas que podem até não ter tantas habilidades técnicas assim, mas que são pessoas de bom humor, que sabem se relacionar, que são colaborativas, que ajudam o outro, né? Que trazem um astral bom, que conseguem se relacionar por longo prazo com as mesmas pessoas. Então, é isso que as empresas estão valorizando mais, porque isso não é desenvolvido. Então, se uma pessoa chega lá, hiper inteligente, mas não tem essas habilidades, isso não vai servir para a empresa. E aí a gente tem, né, alguns estudos, esse daqui do LinkedIn, dizendo quais são as habilidades mais valorizadas atualmente pelas empresas. E aí a gente tem também o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, dizendo quais são as 10 habilidades mais requisitadas, né, para o profissional do futuro. E aí você chega nas entrevistas de emprego, muitas vezes tem um teste técnico para eles entenderem, né, até que ponto você sabe. Mas o seu recrutador, ele vai te fazer perguntas do tipo: conte-me sobre um período que você precisou trabalhar em equipe, para ele ver se você realmente trabalha em equipe.
Fale sobre uma situação na qual você precisou pedir ajuda. Se algum dia você tivesse que desempenhar uma função que está fora da descrição do seu carro, né, como que você reagiria? É uma forma sutil dele entender como que é o seu comportamento. E aí o terceiro motivo, porque o comportamento, né, as soft skills, ela tem ganhado muita visibilidade, é porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais imprevisível. Então, no século passado, o século era linear, repetitivo, segmentado e previsível. A gente sabia o que estava acontecendo, ele estava numa cadência segura, né? Ele acontecia dentro de uma esteira, mas hoje em dia não. A gente está vendo um futuro não linear, a gente não sabe o que vai acontecer. Multidisciplinar, né? Uma convergência de vários assuntos juntos, conectado e exponencialmente imprevisível. A gente cada vez menos vai saber o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Né? Cada vez o futuro vai ficar mais difuso. E aí, quando você não faz ideia do que vai acontecer no futuro, o que é mais importante? Todo mundo completamente novo. São as hard skills ou as soft skills? E aí, considera que as hard skills, elas são atualizadas o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro, como a informação é muito difundida, a informação está sendo multiplicada e se proliferando. Então, tudo que você sabe vai se tornar defasado daqui a pouco. Então, se chega num mundo completamente novo, caramba, não são as hard skills que vão te sustentar. Vão ser as suas soft skills, né? As suas habilidades comportamentais, o seu senso de sobrevivência e de adaptação ali. Por isso que elas estão se tornando tão importantes. O que não significa que as hard skills deixaram de ser importantes, né? É tudo uma questão de equilíbrio. Só que agora a gente precisa desenvolver as soft skills com intencionalidade. E aí tem esse estudo da Deloitte que fala até do surgimento dos super jobs. Já falei, né, da importância da gente estudar tecnologia, mas olha só como é que ele categoriza o desenvolvimento do trabalho. Ele fala que no passado, no século XX, na maior parte do século XX, o que a gente precisava para entrar no mercado de trabalho eram os conhecimentos técnicos científicos, eram as hard skills. Você sabe executar isso daqui, você é médico, sabe fazer medicina, ok, está contratado. Isso foi mudando, né? Chegou um momento que são esses hybrid jobs, os empregos híbridos. Não adianta só você saber a competência técnica, você precisa também ter o comportamento. Que é isso que a gente está falando, né? As empresas estão buscando comportamento. Mas tem essa terceira camada, que são os super jobs. Então, eles estão entendendo que, em última instância, todas as empresas são empresas de tecnologia. E para você trabalhar dentro de uma empresa de tecnologia, você precisa ter essa camada de tecnologia em você também. Você precisa entender como que a tecnologia é feita, né? Como que os sistemas inovadores funcionam e são construídos para você conseguir estar à frente desses empregos. Então, aqui nesses super jobs, vocês precisam de 3 camadas. A primeira é a camada técnica, a segunda camada comportamental e a terceira camada tecnológica. Esses são os profissionais que vão ser super valorizados agora nos próximos anos. E aí tem o Alvin Toffler, né, que fala: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não podem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, aqui eu estou falando muito de tecnologia, né, gente? Aprende tecnologia, estuda programação, desenvolvimento, né? Ciências também, a gente está falando muito dentro desse evento específico. Mas isso não é só sobre tecnologia. Porque hoje a premência é aprender desenvolvimento, programação, é isso que está faltando, né? Mas daqui a 10 anos vai mudar. E daqui a 10 anos pode ser outra coisa. Então, na realidade, o que a gente precisa é ter essa flexibilidade para aprender a aprender o tempo inteiro. O que é isso? Sair da zona de conforto. Que é extremamente estressante, mas isso tem que ser uma constante agora na nossa vida. Não é mais um luxo, um privilégio, um diferencial você estar se renovando o tempo inteiro. É uma necessidade. Então, aqui a gente finalizou, né? Esses eram os nossos 4 objetivos de aprendizagem. Então, a essa altura, eu espero que vocês já tenham entendido o que são as startups, se os robôs vão ou não vão acabar com os empregos, como é que o Brasil se posiciona no mundo em relação a isso e como é que a gente pode fazer para vencer no futuro do trabalho. Então, se vocês conseguiram compreender algumas noções desses 4 tópicos, né, a gente foi bem sucedido aqui dentro dessa palestra. Mensagem final. Né, a gente está vendo aí o futuro chegando como um tsunami e está mudando toda a dinâmica da sociedade. Existem 2 paradigmas aqui. Né? Você pode ser um espectador disso e ficar esperando o futuro chegar e, à medida que ele chega, você vai se adaptando. Ou então você pode ser um protagonista. Né? Você pode ser a pessoa que vai criar o futuro. E aí, qual que é a diferença desses 2 paradigmas? O espectador, em geral, ele tem medo. E aí, será que os robôs vão tomar o meu emprego? Será que eu vou ficar desempregado? Será que meu pai vai perder o emprego? Minha família? Como é que a gente vai se alimentar, né, daqui a 2 meses? Então, esse é o espectador. Ou então você pode ser o protagonista. Né? Você pode ser o empresário, o empreendedor, a pessoa que vai estar à frente, que vai estar estudando, que vai estar se informando, né, e sempre se recapacitando para continuar conseguindo entregar valor para a economia. A minha sugestão é que vocês mirem aí nessa possibilidade de serem protagonistas e não se acomodem dentro desse cenário.
Valeu, pessoal, é isso. Essa daqui é uma pesquisa de satisfação. Se vocês puderem entrar nesse link, bit.ly/tecnologiamt, para avaliar essa palestra, lá vocês também vão colocar seu e-mail e eu encaminho o PDF dessa apresentação para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo também, esse aí é meu Instagram, pode mandar direct. Vou ficar muito feliz de ouvir de vocês. Valeu, galera. Natália Keldai, muito bom, muito bom. Obrigada. Eu aprendi muita coisa aqui, Natália, aprendi muita coisa. Queria te agradecer, inclusive. Né? Quem também está em casa, quem interagiu com a gente, Natália, fica com a gente aqui mais um pouquinho. Eu vou chamar também a Letícia Figueiredo, que é superintendente de desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, para falar um pouquinho com a gente. Já está aqui já no palco, eu procurando ela lá. Oi. Até porque tem algumas perguntas, né? Ó, DDD 65999816942. Calma que eu repito. Presencial aqui e também quem está online aí no TecMT, tá bom? Fique à vontade. 65999816942. Perguntas para que sejam feitas para a Natália também. Letícia, fique à vontade. O palco é seu com a Letícia, com a Natália. Obrigada, Márcio. Tá ok o microfone aí? Tô achando baixo. Quero aumentar. Pessoal que está conectado aí com a gente, agradecer a Natália, viu, Natália, pela sua palestra. Todos que estão aí na Semana Nacional, esses 3 dias de programação incrível que vamos ter. Tivemos a abertura aqui nesta manhã, no nosso primeiro dia de Semana Nacional, contando aí com essas presenças ilustres dos parceiros, a todos que contribuíram para que este evento acontecesse. E temos alguma interação aqui, Natália, com o pessoal que mandou uma pergunta para você. Agradecer você, Natália, que veio especial para o nosso evento aqui, prestigiar e também contribuir com todo o seu conhecimento. Conheci Natália em outro evento aqui, também em Cuiabá. Natália, fizemos esse convite e na hora ela topou. Na hora que a Marilene conversou com ela, com certeza estarei em Cuiabá aí e está aqui brilhantemente dando um show no nosso palco da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Natália, a primeira pergunta que eu faço para você, do professor Rogério. Parabéns pelo tema, Natália. Como você vê a transição entre empresas de tecnologia inovadoras e empresas clássicas quanto às garantias ao trabalhador? A tecnologia causa desemprego? Olha, essa é uma pergunta que dá muito pano para manga. Igual eu estava falando, né, vão surgir mais empregos do que vão deixar de existir. Aquela relação, 85 milhões vão deixar de existir, 97 vão surgir. Mas existe esse problema da capacitação, né? Se a gente não conseguir recapacitar essas pessoas que estão perdendo emprego, isso vai criar uma grande massa de desempregados, pessoas inúteis do ponto de vista econômico. E aí, acho que essa pergunta também, ela tangenciou essa questão da precarização do trabalho, né? Que eu mostrei aquelas empresas que a gente está falando aí, do Uber, do iFood, né? Até essas empresas que entregam outro tipo de serviço. Você vai ser um psicólogo, vai ser um decorador online, vai ser uma manicure, vai ser um lavador de carro. Gente, está surgindo esse movimento de precarização do trabalho, né? Você tem o seu salário cada vez mais corroído, porque esse mercado vai ser cada vez mais competitivo, mais pessoas vão entrar nesse mercado para ofertar os seus produtos, isso vai reduzir o valor do salário, talvez aumente um pouco os seus custos de manutenção para continuar entregando esse serviço sem nenhum tipo de seguridade, né? Você não tem férias garantidas, você não tem FGTS, 13º, descanso remunerado, todas essas outras garantias que o sistema de CLT gera para você, né? Então, aí a gente vai vendo as famílias ficando com o orçamento cada vez mais prejudicado. E aí, o que acontece quando a gente tem essa grande massa de desempregados, ou então essas pessoas que estão realmente vivendo com um orçamento muito restrito, tendo que trabalhar muito em casa, né? O que a gente pode fazer para conseguir compensar economicamente essas pessoas que não estão mais podendo trabalhar? Então, tem 3 grandes linhas, né? 3 grandes iniciativas que eles estão estudando, em termos de políticas governamentais, para lidar com isso. A primeira delas é taxar as máquinas. Então, olha só, se vocês não estão conseguindo, então, gerar emprego para todo mundo, se as máquinas estão chegando para tomar os empregos, vamos taxar elas. Cada vez que uma profissão for automatizada, o empreendedor, o empresário vai ter que pagar impostos sobre isso. Uma outra alternativa que eles estão estudando vamos reduzir as jornadas de trabalho. Porque aí, se as pessoas trabalham menos, né, você consegue distribuir as funções para mais pessoas e aumentar, assim, artificialmente, né, ou forçosamente, o número de pessoas que precisam para fazer com que as empresas continuem em funcionamento. E a terceira linha, para conter também essa questão, né, do desemprego, é a renda básica universal.
que a gente viu isso acontecendo aqui na prática na pandemia. Então, a gente vai pegar a parte da arrecadação de impostos e vai garantir que todas as famílias tenham uma renda mínima para viverem todo mês, né? Isso acaba comprometendo um pouco a liberdade econômica, acaba pesando um pouco mais os impostos, mas é uma forma de garantir que a população não morra de fome, considerando a incapacidade, né, do governo ou da sociedade de se organizar para recapacitar todo mundo para entregar valor na economia. Então, espero ter conseguido responder aí essa pergunta. Excelente, Natália. E ó, a plateia que está aqui presencial, quem quiser mandar alguma pergunta para a Natália, eu levanto, ou também manda aqui pelo WhatsApp, fica à vontade. Mais uma pergunta. Qual o caminho hoje para as universidades oferecer cursos que contemplem esse novo modelo de trabalho? Na sua opinião, essa mudança já está acontecendo ou não? Muito bom, maravilhoso. Aí agora a gente vai falar justamente da minha área, né? Eu sou especializada em educação. O que está acontecendo, então? A gente está vendo, quanto mais informação existe, mais a informação se multiplica, né? Que você vai acessando e você vai juntando a informação, você vai criando mais informação. Que significa que tudo vai ficando desatualizado mais rápido. Então, o que acontece com esses cursos de graduação de 4 anos? Você entra na faculdade e aí o mercado ou o conhecimento está em tal estado. Quando você sai da faculdade 4 anos depois, já mudou tudo, né? Então, assim, aquele período que você está ficando lá, ele é muito lento, ele é muito longo para acompanhar a velocidade do mercado. E aí a gente está vendo que as empresas, inclusive, elas não estão mais considerando diplomas, né? Elas estão falando, me interessa muito mais saber a capacidade dessa pessoa de entregar valor, de resolver os problemas que ela precisa resolver aqui nessa empresa, do que os diplomas que ela tem. Então, muito possivelmente, o movimento que a gente vai ver nas instituições de ensino superior são criar cursos cada vez mais reduzidos. Que aí você faz pequenas capacitações em cápsulas, né, ou em pockets, às vezes uma capacitação de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. E aí, isso na internet tem vindo de várias outras formas, né? As universidades, elas ainda estão tendo dificuldade para se adaptar a esse modelo. Existe a regulamentação que impede uma movimentação mais drástica disso, mas, assim, na internet isso já está acontecendo, por meio dos MOOCs, os Massive Open Online Courses, né? Então, tem acho que o Coursera é o mais famoso deles, ele pega professores de Harvard, de Cambridge, de Oxford, né, de Stanford, essas maiores universidades do mundo, e eles oferecem cursos de curta duração com esses melhores professores que você faz para ir se atualizando. E se você quiser o certificado, você paga no final e ganha esse certificado. Tem também na internet que eles chamam de nanodegrees, né, que são cursos de curta duração, curtíssima duração, às vezes 1 semana, que aí você vai lá, faz, se capacita, e aí você consegue resolver o seu problema. Isso também é chamado de aprendizagem just in time, né? Você só vai aprender aquilo que você precisar. Então, assim, na escola, a gente aprende preventivamente. Eu vou te ensinar esse monte de coisa, que aí, se um momento da sua vida você precisar disso, né, você já vai ter aprendido. Só que o problema é que a gente esquece. Então, a aprendizagem just in time, ela vem mais ou menos para compensar isso. Eu estou aqui no meu dia a dia, surgiu essa demanda aqui que eu preciso resolver, aí eu vou estudar para resolver isso daqui. Inclusive, costuma ser uma aprendizagem muito mais eficiente. Então, as faculdades, elas estão passando por um processo de remodelação muito severo. A gente está vendo esse mercado de ensino superior, assim, quase que... Ele está meio que se desintegrando, né? Os cursos online, eles já superaram. Os ingressos em cursos online já são maiores do que os cursos presenciais. A gente está vendo muita M&A, Mergers and Acquisitions, né? Junções de faculdades. Então, os grandes grupos de faculdade de ensino superior estão comprando os pequenos, então estão surgindo alguns monopólios, cada vez mais difícil de você ser uma pequena faculdade, e o campus, que é aquela estrutura física, vai se tornar, assim, preciosidade. Talvez um por cidade, né? Talvez só nos grandes centros, porque isso, boa parte também da educação superior está sendo completamente migrada para o online, para o híbrido. Aqui no Brasil, inclusive, eles já fizeram até essa legislação, né? Antigamente você podia fazer cursos híbridos, cursos online, desde que você tivesse uma sede física. Hoje em dia, você não precisa mais de sede física para criar uma faculdade ou uma universidade completamente online. Então, está mudando muito radicalmente. É a nova universidade, né, Natália? É a nova universidade. Maravilha, Natália. Então, vamos lá para o nosso encerramento desta manhã. Pessoal que está nos acompanhando, voltamos o online às 14 horas, né, o nosso horário local. E aqueles que quiserem fazer uma visita presencial, estamos abertos aqui também com uma programação, a carreta, toda uma programação aqui presencial no Univag, no nosso bloco C. Natália, gratidão, muito obrigada por todo esse conhecimento que você transmitiu na nossa abertura da Semana Nacional.